Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Martin. Oi, Walter. Como vai você? Eu vou bem, e você? Você vai bem? Eu sempre tô bem. Você está igual ontem ou mesmo que Já assim há anteontem? 3 anos. Então tá bom. Vamos abrir com uma palavra de oração. Não me parece que você está sempre bem. Você não pode trazer um falso testemunho aqui. Ok. Eu não sei o que dizer, mas Digamos que você está bem na maior parte do tempo. no geral eu estou bem. Nosso Pai Celeste, nós sempre podemos estar bem quando entregamos tudo a Ti. Então, por favor, ilumine nossas mentes nesta conversa mais uma vez e abençoe os que nos assistem e também a nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. É um grande privilégio poder fazer esse programa. Ah, com certeza. Deus é muito bom. É incrível como Ele abre portas, fecha algumas. Às vezes você pensa que tem que ir numa direção, aí Ele te mostra que tem que ir em outra. Paulo passava por isso. Ele ia para lá, a porta fechava. Vinha para cá, a porta fechava. Ele achava que tinha para um lugar, mas Deus mostrava que era outro. Ele tentava uma coisa, mas depois outra, mas aí acabou parando em Roma. É bastante confuso. E isso às vezes pode nos fazer sentir abalados, às vezes. Porque você planeja e você escolhe na sua mente, ok, nós temos que fazer isso, e de repente, já não é isso que você tem que fazer. Eu acho que muitas pessoas podem se sentir sobrecarregadas e dizer, eu desisto. Mas Deus te dá forças. E quando você anda alinhado com o que Ele quer, Ele vai te mostrar o caminho certo. E se você tiver feito muitas palestras ou programas de aí professor, você também fica na dúvida do que eu falo agora. Mas essa pergunta não cabe a nós, pois Deus conduz. Ele sabe o que a maioria das pessoas precisam e trabalhará para que a resposta chegue a eles. As pessoas normalmente perguntam, do que eu falo agora? Bem, ore perguntando. Exato. Certas pessoas precisam ouvir alguma coisa, já outras precisam de outra coisa. Mas quanto maior o seu conhecimento, mais opções você tem. Verdade. Hoje falaremos de tsunamis, as 7 últimas pragas e árvore da vida. Diz aí pra gente, Marty, como vai ser o programa Bem, hoje? mais uma vez vamos ler algumas perguntas. E as perguntas às vezes originam um estudo bíblico legal. Então nós vamos olhar para algumas delas. Elas soam bem espalhadas quanto aos assuntos, mas no final das contas, todas essas questões se reúnem de volta e se ligam de novo com a profecia. É por isso que é sempre bom montar esse quebra-cabeça para ver o que está acontecendo. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar de tsunamis, das 7 últimas pragas e da árvore da vida. A pergunta é, os anjos caídos não acabariam morrendo caso não tivessem eles mesmos acesso à árvore da vida? Bem, vamos ler Apocalipse capítulo 22, verso 2. O versículo diz assim, e no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Esse é um verso interessante, não é? Veja, em nenhum lugar na Bíblia nos é dito que os anjos comem da árvore da vida. Não. Portanto, se eles comem ou não nos é revelado. E no que se refere ao estudo da Bíblia, não devemos ir além daquilo que está escrito. Mas o que está assim escrito é que a vida é condicional. Verdade. E esta condição se aplica a todos, inclusive aos anjos. A vida é condicional. Condicionada à submissão à lei e vontade de Deus, porque essas coisas se baseiam no amor. E se você não quiser fazer parte deste sistema de amor, você então está se excluindo dele por sua própria vontade. E esse é o ponto principal. Todo mundo tem o direito à livre escolha, Sim. inclusive os anjos. Vamos dar uma olhada nisso. A queda de Satanás.
Satanás, uma vez, foi um anjo honrado no céu, próximo a Cristo. Seu semblante, assim como os dos outros anjos, era sereno e cheio de felicidade. Sua testa era grande e larga, mostrando muita inteligência. Sua forma era perfeita, seu porte nobre e majestoso. Porém, quando Deus disse ao seu filho, façamos o homem à nossa imagem, Satanás ficou enciumado de Jesus. Ele desejava ser consultado em relação à formação do homem, e porque ele não foi, tornou-se cheio de inveja, ciúmes e ódio. Ele desejava receber as maiores honras do céu, próximo a Deus. Essas três coisas, Martin, inveja, ciúme e ódio, elas são uma progressão. Sim. Começa-se com a primeira, depois vai a outra, e termina-se com a última. E Jesus disse que ódio é assassinato? Isso é verdade. Se você odeia seu irmão, é equivalente a cometer assassinato. É o que diz a Bíblia. Então você acaba se tornando um adversário disposto a matar. É uma progressão bastante triste. Mas como ele era antes? Ele era feliz, ele era brando, ele era nobre e também majestoso. E como ele é hoje? Agora? Degradado? Ele degradou-se até a pior das profundezas. Então, se isso, a inveja, os ciúmes e o ódio, conseguiu fazer isso com Satanás, imagina o que não faz conosco. É verdade. Agora, será que ele não acabaria morrendo? Veja, quem sustém a vida? Quem é o autor da vida? Deus é. Sendo assim, de onde provém a vida dos anjos? De Deus. E as nossas vidas? Da mesma fonte. Então, a fonte da vida de todos é a mesma? Agora, imagine só ter ciúme daquele que te deu a vida. E até mesmo chegar ao ponto de querer matar aquele que te deu a vida. Isso parece, como se diz, ilógico. É a mesma coisa que você dizer, eu estou bravo com oxigênio, então não quero mais respirar. É uma analogia muito boa. Então, se você ficar enciumado do oxigênio e por causa disso quiser acabar com o oxigênio, você acabaria morrendo. Na verdade, é um sinal de estupidez. Mas o que é que te tornaria tão estúpido? A inveja. A inveja nos torna estúpidos. Ela nos torna ciumentos. Até que finalmente nos autodestruamos. É assim que funciona. Sendo assim, a fonte de vida dos anjos vem do doador da vida. Jesus, por outro lado, disse que possui vida em si mesmo. Você possui vida em si mesmo? Não. Você tem vida, mas ela vem de algum lugar. Sim. Ela foi dada a você. E quando a sua vida lhe é tirada, você volta a virar pó. E você Então deixa já de era. existir. É. Apesar de alguns religiosos acreditarem que você continua vivo de outra maneira. Mas não, a vida acabou. Para que você viva novamente, a vida precisa lhe ser devolvida. E quando será isso? Na segunda vinda. Na ressurreição. Sim. Eu tenho lido recentemente os evangelhos e os escritos de Paulo. E é tão claro. Eles dizem o tempo todo que a ressurreição será no último dia. No último dia, no último dia. E eu tenho percebido que essa ocorrência aparece em todas as cartas. Mas as pessoas simplesmente ignoram. Para elas, a vida eterna começa na morte, na morte, na morte. Mas a Bíblia não diz isso. O que ela diz é que será no último dia, no último dia. Mas enfim, então, se os anjos têm a sua vida originada por Deus, Deus pode tomá-las também. Sim. Muito bem. Sendo assim, por que Deus está sustentando a vida do diabo? Para permitir que o grande conflito se desenrole. Aham. Para provar ao mundo que se você der ao sistema de Satanás, digamos, corda o suficiente, vai chegar uma hora que ele se enforca. Veja só, quanto tempo demorou para os anjos não caídos perderem toda a sua simpatia por Satanás? 4.000 anos.
até a cruz. Os anjos não caídos só abandonaram sua simpatia por ele na crucifixão de Jesus. Eu vi Satanás cair como um relâmpago. Aham. Ora, mas Satanás já não tinha caído? Sim, mas não em... Mas não em simpatia. Ele ainda tinha acesso ao Sim, céu? ele ainda tinha acesso ao céu E quando isso acabou? até a cruz. Isso só acabou na cruz. Parabéns, Martin, você sabe muitas coisas. Até a hora da cruz ele ainda tinha acesso. E até a hora da cruz, ele ainda poderia tentar manipular até mesmo a mente dos anjos. E ele era o acusador dos homens diante de Deus. Ele continuava podendo vir ali e acusar. E daí Deus, depois da cruz, disse... E quando ele teve a oportunidade, ele tentou passar a lábia nos anjos. Alguns deles ficaram... Eu não sei, será que ele tem razão? Eu acho que não, mas aquilo ficava incomodando eles. Mas na cruz, acabou qualquer simpatia que ainda tivessem. Mas Satanás não foi eliminado na cruz. Ele foi vencido. Ele foi derrotado. Mas ele não perdeu a sua vida. Não. Ele continuou, porque o grande conflito ainda não havia chegado ao fim. Então, eles receberam a vida deles de Deus, e quando chegar a hora de Deus tirar a vida deles, eles serão consumidos por fogo. Eles finalmente morrerão e serão reduzidos a cinzas. E isso vai ser a partir de dentro. De dentro? Pois foi ali que o pecado começou. Mais uma citação do Espírito de Profecia. Foi-me mostrado que Satanás uma vez fora um anjo feliz e exaltado. E então foi-me mostrado como ele é agora. Ele ainda possui uma forma de realeza. Suas características ainda são nobres, pois ele é um anjo caído. Porém, a expressão de seu semblante é cheia de ansiedade, preocupação, infelicidade, malícia, ódio, engano e todo tipo de mal. Estes aspectos são aspectos espirituais, não é? E também, se você ler isso, dá para ver que é progressivo. Ele começou com a felicidade, a ansiedade e preocupação, e daí foi para malícia, ódio e maldade. E o que me chamou a atenção foi a sua testa, que uma vez fora tão nobre, sua fronte, logo acima dos olhos, começava a recuar. Este é um aspecto físico? Há, portanto, uma degeneração física? Sim, com certeza. Então ele está se degenerando. Vi que ele havia se aviltado durante tanto tempo que toda a boa qualidade se rebaixara. E todo o mau traço se desenvolveram. Seu olhar era astuto, dissimulado, e mostrava grande penetração. Sua constituição era ampla, mas a carne lhe pendia frouxamente nas mãos e no rosto. Seria essa uma degradação física? Sim, uma degradação física. É física? Quando o vi, apoiava o queixo sobre a mão esquerda. Parecia estar em profundos pensamentos. Tinha um sorriso no rosto, qual me fez tremer. Tão cheio de maldade e dissimulação satânica era ele. Este sorriso é o que ele tem precisamente antes de segurar sua vítima. E ao fixá-la em sua cilada, tal sorriso torna-se horrível. Temos aqui uma descrição física. Portanto, Martin, Satanás está no caminho de tornar-se assim como a humanidade caída. Mas, uma vez que Deus ainda sustém a vida dele, ele ainda possui uma aparência nobre se comparada à forma humana. Como dissemos antes, o homem tinha uma semelhança com os anjos, até o tempo de Abraão. E desde então, houve uma degeneração acentuada. E hoje a gente se parece como anõezinhos. E todo o resto também, não é? Então, quando a gente segura uma maçã na mão, Adão ia pegar ela desse jeito e dizer: "O que é isso? Uma cereja?" Então, tudo está degenerando. E Deus ainda o mantém vivo. Deus permite que ele exista até que esteja terminada a grande controvérsia.
E isto será por mais 1000 anos. Aliás, 1000 anos mais um pouquinho de anos, não é? E então, finalmente, ele será destruído. Destruído para sempre. Então, é isso que vai acontecer também com os outros anjos, os caídos. Deus ainda está mantendo eles vivos para aquele dia. Agora, alguns estão mais degenerados do que outros? É igual à humanidade? Nós temos todo um espectro. Ainda existem pessoas com um porte nobre e tem pessoas por aí que estão acabadas. E no meio dos dois você tem as variações. E no caso dos anjos, é a mesma coisa. Alguns desceram tão baixo e estão tão degenerados. Aliás, provavelmente são esses que trabalham com as estrelas do rock. Ou talvez não, talvez sejam os mais inteligentes. Os outros trabalham com o resto da humanidade. Muito bem, outra pergunta. Qual é a extensão da declaração de Jeremias 5:22 a respeito dos tsunamis? Jeremias 5:22 diz: Porventura não me temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim que pus areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a transpassarão. Muito bem. Quando Deus criou o mundo e criou todos os lindos lagos, não eram oceanos como é hoje. Ele criou mares e todas as coisas bonitas em volta deles. Ele não criou limites a esses mares para que esses não transbordassem? Sim. Mas, em certo ponto, ele não removeu essa limitação? Sim. Totalmente. Completamente. Ele não destruiu tudo? Foi uma catástrofe climática, mudança climática. Ele não liberou as águas que estavam acima do firmamento? Ele também não liberou as águas que estavam debaixo, aonde havia limites? Não poderia Deus remover também hoje esses limites? Ele pode pôr e remover os limites? Ele pode permitir essas coisas, não? Com certeza. E não diz ali na Bíblia que a natureza será toda remexida? Sim. E sabe, isso realmente contraria as pessoas que dizem que Deus está limitado pelas leis naturais. Deus está acima da natureza? Exatamente. É um ótimo ponto. Muito bem. Então isso está descrevendo uma situação normal? Não está descrevendo uma situação anormal. Neste caso, teremos que aplicar a todo o resto, como ao vento. Mas às vezes o vento não exagera e sai também dos seus limites? Sim. Quando vêm os furacões, destruindo até mesmo a vida humana? Então, será que o vento deveria se comportar assim? Não. E a erosão, Martin? Ocorrem erosões hoje? Sim. Degradação de todas as formas. O que causa erosão? Bem, limites sendo empurrados que não deveriam estar sendo empurrados. Pode ser causada pelo vento, pela água. E a mais comum é que seja por meio da água, que varre tudo. Temos aí as grandes tempestades, mas elas existiam no início? Não. Não tinha chuva. Isso significa que a erosão era limitada. Agora, quando tudo é coberto por um carpete de verde, no caso de não haver chuva, será que você tem erosão? Não, não vai. Não. Então, estamos vivendo num mundo caído, onde a superfície da Terra não é coberta por grama. Alguns lugares são suscetíveis à erosão mais do que outros, até mesmo onde existe vegetação. Temos aqueles pés da água que caem nas montanhas. Isso existia no começo? Não tem uma citação no Espírito de Profecia que fala que os abismos, as rochas, são como que o esqueleto da terra que passou a ser visto depois do dilúvio? Sim, a superfície foi totalmente modificada. Foi completamente revirada. Todas essas coisas aí.
E se você tem um período de erosão pesada, ou o limite do oceano não muda? Sim. Sim. Ele pode avançar ou retrair, dependendo da situação. São essas as situações que temos no mundo caído. Quando há um grande terremoto, pode surgir um tsunami. E o tsunami vai passar dos limites. Mas será que havia terremotos no mundo antediluviano? Quando o mundo ainda era perfeito antes do pecado? Não. Claro que não. Tudo era completamente estável. Na verdade, durante aqueles primeiros milhares de anos, era tudo estável, até que chegou a época de Noé, do dilúvio. Provavelmente já havia catástrofes, mesmo logo após a queda, porque já houve mudanças. Deve ter havido alguma desertificação, já que os espinhos começaram a surgir nas plantas. Mas as mudanças não eram tão dramáticas. Então podemos pegar esse verso e dizer que sim, Deus estabeleceu limites, ainda assim Deus pode permitir que esses limites sejam ultrapassados. Com certeza. E então respondeu Satanás: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele e da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E então veio um vento muito forte do deserto, e atingiu os 4 cantos da casa e a desabou. E eles morreram. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Isto é Jó 1, verso 19. Quem é que trouxe a tempestade, Martin? Satanás. Mas quem permitiu? Deus. E tem uma lição aí, não é? Frequentemente dizemos: aonde estava Deus nisso tudo? Com certeza. Bem, ele permitiu. Por acaso às vezes não acontece que pessoas que você não esperava ser atingida por calamidades são atingidas? Muitas vezes. E felizmente a sua família é a prova de calamidade. A minha também. Nunca sofremos uma calamidade desde que aceitamos a verdade. Desde então as calamidades acabaram em nossa vida. É assim, Martin? Por acaso você pode dar falso testemunho? Eu estou fazendo uma pergunta. Eu só estou te perguntando se é assim mesmo. Não. Não. Mas aonde eu encontro consolo? No Na livro palavra. de Jó. Exato. É por isso que o livro de Jó está na Bíblia, para os momentos em que estamos prestes a perder a esperança, para que nos lembremos da experiência com dele. certeza. Especialmente quando você tem o ponto de vista de que, por você ser um filho de Deus, ele vai como te colocar dentro de uma bolha e não deixar que nada do mundo te afete. Sim, neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Quando eu releio os evangelhos e estudo novamente os escritos de Paulo, e leio a respeito das experiências e sobre o que ocorreu a eles no livro de Atos, eles também não passaram aflições, assim como Jó? Alguns muito mais do que ele. Não é? Se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas uma vez que não somos do mundo, o mundo vai nos odiar, ele vai nos perseguir. O mundo vai esfregar o chão com a nossa cara, se assim puderem. Vão nos jogar vivos em meio ao fogo, e por acaso já não fizeram mesmo isso? Sim. Muitas vezes. Mas onde estava Deus quando os seus mártires sofreram tudo isso? Ele estava do lado deles. Bem ao lado deles. É como se os perseguidores estivessem crucificando a Cristo. E assim como aqueles que o crucificaram literalmente terão uma ressurreição especial durante a segunda vinda de Cristo, muitos destes perseguidores
também terão uma ressurreição especial. Estes terão o privilégio de morrer 3 vezes. É isso aí. Eu não queria estar na pele de um inquisitor. Aliás, quem praticou a Inquisição? Na verdade, foi a igreja. A igreja foram os dominicanos e os jesuítas. Eu teria pavor de me unir à ordem dos jesuítas. Com certeza, mas... Sabe, Martin, vamos parar por aí. Não, mas uma outra coisa me vem à mente agora. Isso foi na Idade Média. Mas nós estamos rumando em direção a um tempo onde vai ter Inquisição de novo. Martin, eu acredito que a Idade Média já foi superada. As ferramentas mudaram, elas são mais sutis, mas são ainda mais destruidoras. Eu acho que mais gente está sendo destruída e morta e levadas ao desespero e ao suicídio hoje pelas próprias ações daquelas outras pessoas. Por exemplo, pegue o teatro jesuíta, ou seja, Hollywood, que é a bruxaria. Quantas pessoas já não cometeram suicídio devido a ideologias implantadas? Incontáveis. É incontável. As atrocidades da Idade Média parecem pouca coisa se comparados aos males praticados por esses monstros da atualidade. E se você considerar que não vai ser somente a Igreja Católica Romana que vai fazer a perseguição? Quantas pessoas já não morreram nas mãos de perseguidores, até mesmo nas mãos das igrejas protestantes? Bem, Martin, mas a questão é que nós não estamos vivendo num paraíso. Vivemos no planeta condenado, que está caminhando para a sua destruição, mas tem de bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. E junto com Jesus, em Jesus, nós também podemos vencer. Qual será o nosso papel? Olhar para o mundo e lamentar o seu estado? Ou nos esforçarmos para salvar o perdido? É esse que deveria ser o seu principal ponto, porque o outro vai te desencorajar completamente. Sim. E qual seria a maior alegria que qualquer ser humano pode ter? Obter a vida eterna através de Jesus Cristo. Ou seja, quando você leva alguém a Jesus Cristo, dando-lhe uma esperança e uma nova vida, no mundo destruído como é o nosso, esta é a maior alegria que alguém pode ter. E quanto tempo ela durará? Para sempre. Para sempre. Melhor que isso não dá para ser. Não é incrível? E se você considerar as pessoas que têm filhos, aos quais Deus confiou filhos, o maior desafio de um pai é levar os seus filhos à vida eterna, pois ela durará para sempre. Mas o diabo torna isso muito difícil às vezes. Veja, por exemplo, os filhos de Jó. Eles morreram. Mas como eles morreram? O que estavam fazendo quando morreram? Festejando. Estavam na festa. É um pouco preocupante, não é? Ele também tinha lindas filhas. Isso é assustador. Ter filhas bonitas é realmente assustador, pois elas certamente serão alvos dos lobos, mas eu tenho certeza que Deus dará seus troféus a Jó. Jó terá troféus no céu. Ele também tinha uns amigos muito legais. Pois é, consoladores miseráveis. Satanás trabalha através dos elementos também para fazer sua colheita de almas despreparadas. Ele tem estudado os segredos dos laboratórios da natureza e usará todo o seu poder para controlar os elementos tanto quanto Deus permite. Eu poderia acrescentar aqui, para fomentar a mudança climática. Martin, não vá além do que está escrito. No texto não diz isso. Não. Estamos interpolando aqui. Então, vamos parar e ficar somente com o texto. Pois bem, ele utiliza todo o seu poder para controlar os elementos tanto quanto Deus permite. Deixa eu perguntar, será que Deus está permitindo isso cada vez mais? Sim, porque os 4 ventos que os anjos estão impedindo, eles estão soltando eles um pouco.
Como você descreveria isso cientificamente? Mudança climática. Obrigado, Martin. Era isso que eu queria ouvir. Quando ele se propôs a afligir Jó, quão rapidamente rebanhos, servos, casas, filhos foram varridos. Um problema sucedeu ao outro em um momento. Como o noticiário descreveria Mudança isso? climática. E quem seria o maior propagador disso? Laudato Si, ou seja, o Papa. Martin, a gente parece um disco quebrado É. aqui. É Deus quem protege as suas criaturas e os guarda do poder do destruidor. Mas o mundo cristão tem desprezado a lei de Jeová. Então o Senhor fará simplesmente o que declarou que faria. Ele removerá suas bênçãos da terra. Removerá o seu cuidado protetor daqueles que se rebelam contra a sua lei, ensinando e forçando outros a fazer o mesmo. Satanás tem um controle sobre todos aqueles que não têm a proteção especial de Deus. Isso é sério. Sim. O inimigo favorecerá alguns e permitirá que prosperem de acordo com seus próprios planos, e sobre outros trará tribulações, fazendo com que os homens creiam que é Deus quem os está afligindo. Ele não está fazendo isso agora mesmo? Com certeza. Quantas pessoas não culpam Deus por isso? É sempre culpa de Deus. Quantas estrelas do rock que conquistaram uma enorme fama não tiveram mortes miseráveis, desde overdose de drogas até suicídios? Muitos. E você pode até incluir atores nisso. Exatamente, atores. Ele então os usa até acabar com eles. Eles acabam descartados como lixo. É. É isso que ele faz. É assim que ele opera. Portanto, abençoado é aquele que se esconde debaixo da asa do Senhor. Amém. O que isso tudo significa é: não culpe a Deus. Sim, ele estabeleceu limites. Mas nós sabemos que Satanás também está nesse mundo. E poderia acontecer que, em meio a essa tempestade, alguns dos filhos de Deus, ou mais de um deles, acabem sofrendo? Pois é. Isso de fato é uma calamidade. É de partir o coração. Mas diante da luz da eternidade, acaba sendo insignificante, pois eles serão salvos para sempre, enquanto que os perversos não serão salvos para sempre. Portanto, ainda que você sucumba em uma tempestade, se você estiver debaixo das asas de Deus, é apenas temporário. Muito bem, vamos à próxima pergunta. Por que Moisés foi ressuscitado antes da crucifixão de Jesus, quando o seu pecado ainda não havia sido expiado pelo sacrifício de Jesus? Esta é uma boa pergunta. Na verdade, é uma pergunta brilhante. Porque a Bíblia tem coisas muito interessantes a respeito disso. Bem, Moisés foi ressuscitado dos mortos, mas Satanás não gostou disso, pois ele reclamava Moisés. Pois, afinal de contas, Moisés, ele acabou cometendo uma transgressão. Então, o diabo dizia que ele lhe pertencia, mas o Senhor o repreendeu. E o resto é história. Mas agora, quando vamos ao livro de Romanos, é muito interessante. Lá no capítulo 5, verso 12, portanto, assim como por meio de um homem o pecado entrou no mundo e a morte pelo pecado, a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Isso inclui Moisés? Com certeza. Pois até a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. Em outro lugar mesmo, Paulo diz que sem lei não há transgressão. Sendo assim, quando Adão e Eva transgrediram, será que já havia uma lei? Sim, tinha que ter. Do contrário, não havia transgressão alguma. É por isso que não faz sentido o argumento de que na época dele não existia uma lei. Com certeza já existia uma, que foi a que eles transgrediram. Muito bem. Então, qual foi a lei que eles transgrediram? Onde começou o problema? Bem, foi no mesmo lugar onde começou de Satanás, ele cobiçou a posição de Cristo.
Eles cobiçaram. Não cobiçarás. Eva cobiçou o conhecimento espiritual que ela supostamente ganharia ao comer aquele fruto da árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela então quebrou o 10º mandamento. E se você quebra um, você quebra? Quebrou um, quebrou a todos. Pois é uma progressão. Muito bem. Na verdade, ela também quebrou o 1º mandamento. Certamente. Porque ela se colocou no lugar de Deus. Ela queria ser como Deus. E ela acreditou mais no usurpador do que no Criador. Portanto, ela teve outro Deus. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Não é interessante, Martin? Mesmo sobre aqueles que não pecaram depois da semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que haveria de vir. Muito bem, a morte reinou de Adão a Moisés. Pela primeira vez, foi demonstrado ali que a morte não venceria. Na verdade, podemos ir até antes disso. Podemos voltar até Enoque, apesar de que Enoque nunca morreu. Ele foi trasladado sem ver a morte. Ele foi a garantia para o mundo antediluviano de que se você obedece a Deus, você receberá a vida eterna. Mas essa questão com relação à morte durou até Moisés. Ou seja, até Moisés não havia ocorrido a ressurreição de ninguém. Moisés foi o primeiro a ressuscitar. E esta pessoa diz corretamente: o pecado de Moisés ainda não havia sido expiado. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que eles eram como um cheque predatado. Eles eram a demonstração, a garantia de que Cristo iria redimi-los no futuro. Portanto, Moisés é a garantia para aqueles que morreram de que haverá uma ressurreição. E para o mundo pós-diluviano, temos Elias, que também foi trasladado sem passar pela morte. Sendo assim, o mundo antediluviano tinha a garantia, um exemplo de Enoque, de que eles poderiam ir para o céu, viver para sempre. O mundo pós-diluviano tinha duas garantias. No caso de Moisés, a de que ainda que você morresse, você seria ressuscitado. E no de Elias, a garantia de que ainda que você não veja a morte, ou seja, aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus, se estiverem em Cristo, serão transladados. Muito bem. Quem estava ali no Monte da Transfiguração? Todos os três. Um deles representava a lei, o outro representava os profetas, e o outro era Jesus Cristo. Temos então a lei, o testemunho, e finalmente Jesus Cristo. É isto que é necessário para irmos ao céu. Precisamos da lei, do testemunho e de Jesus. Exato. Não é lindo? Muito bem. Então ele era uma garantia. Mas o que teria acontecido se Jesus houvesse falhado? Moisés teria que ter caído do céu direto para a tumba. Moisés morreria para sempre. É um grande risco, não é? E o diabo ficou furioso. Ele deve ter ficado furioso quando viu a ressurreição de Moisés. Ele disse: com que direito você faz isso? O Moisés é o meu... O meu prêmio? Sim, o Moisés é meu. Muito bem. Vamos para mais uma citação do Espírito de Profecia. Enoque e Elias são os corretos representantes daquilo que a raça humana pode ser através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás foi grandemente perturbado porque estes nobres e santos homens permaneceram sem mancha em meio à poluição moral que os circundava, aperfeiçoando um caráter justo e sendo contados dignos da transladação para o céu. Conforme ficaram firmes em poder moral e em nobre retidão, vencendo as tentações de Satanás, ele não podia segurá-los sob o domínio da morte. Ele celebrou por ter tido o poder de vencer Moisés com suas tentações.
e por ter podido manchar o ilustre caráter e conduzi-lo ao pecado de tomar para si mesmo a glória diante do povo que pertencia a Deus. Cristo ressuscitou Moisés e o levou para o céu, e isso enfureceu Satanás. E ele acusou o Filho de Deus de invadir o seu domínio ao roubar da sepultura a sua justa presa. Judas diz a respeito da ressurreição de Moisés: ainda assim, o arcanjo Miguel, ao contender com o diabo que disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Quando Satanás é bem-sucedido em tentar o homem a quem Deus honrou especialmente a cometer pecados graves, ele triunfa, mas ele ganhou para si uma grande vitória que causa danos ao reino de Cristo. Martin, será que ele ainda faz isso hoje? Diariamente, numa base diária. Quão cuidadosos deveríamos nós caminhar sabendo disso? É por isso que nós precisamos, de manhã, começar o dia com Jesus, matar o velho eu e continuar assim até a noite. Ao lermos a Bíblia, vemos que algumas dessas pessoas se preocupavam em orar não apenas 3, mas 7 vezes ao dia. Quantas estrelas brilhantes já não se apagaram neste mundo? Quantos evangelistas já não caíram presas aos ardis de Satanás, tanto na igreja quanto em outras denominações? É um triste fator que, se você está envolvido com o evangelismo, você se torna um alvo especial. Portanto, Martin, nós precisamos orar cada vez mais para que Deus nos guarde deste terrível inimigo. Porque ele tem tantas armadilhas, não apenas uma. O espírito de profecia também diz que quando ele vê que está para perder alguém para Deus, ele junta os seus anjos caídos para prestar uma atenção especial àquela pessoa. Existem várias citações do espírito de profecia sobre este evento, e cada uma nos dá um detalhe a mais. Uma aplicação espiritual sempre dá para tirar disso aí. Vamos dar uma olhada. Moisés passou sobre o domínio da morte, mas ele não deveria permanecer na tumba. O próprio Cristo o chamou à vida. Bem, isto é óbvio, porque ele é autor da vida, e ele diz que virá o dia em que todos os que estão na sepultura ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão para a vida, alguns para a vida eterna e outros para a destruição, certo? Satanás, o tentador, clamou pelo corpo de Moisés por causa do seu pecado, mas Cristo, o Salvador, o tirou do túmulo. Judas, verso 9. Moisés, no Monte da Transfiguração, foi uma testemunha da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Ele representa aqueles que sairiam de seus túmulos na ressurreição dos justos. Elias, que já havia sido trasladado para o céu sem ver a morte, representa aqueles que viverão sobre a terra na segunda vinda de Cristo, e aqueles que serão transformados em um momento, no piscar de olhos, na última trombeta, quando o mortal se revestirá da imortalidade e o corruptível da incorruptibilidade. 1 Coríntios 15, 51 e 53. Jesus foi vestido com a luz do céu. Ele aparecerá quando vier pela segunda vez sem pecado para a salvação, pois ele virá na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Hebreus 9, 28, Marcos 38. A promessa do Salvador a seus discípulos seria agora cumprida. Sobre aquele monte, o futuro reino da glória foi representado em miniatura. Cristo, o Rei, Moisés, o representante dos santos ressuscitados, e Elias dos trasladados. E como dissemos, ele também foi aquele que deu a lei. Ele representa a lei. E o profeta Elias representa o testemunho. Incrível. É um evangelho em miniatura. É muito bonito. E o que é triste, só para mencionar isso também, Jesus deixou isso muito claro. Ele até deixou isso bem claro para os discípulos dele, mas eles não entenderam.
E será que eles ainda mal compreendem hoje? Era isso que eu queria dizer. Nós ainda não estamos entendendo. Nós ainda estamos permitindo que Satanás nos segue, de modo que nós não entendamos as coisas simples que Jesus disse. Jesus disse aos seus discípulos que alguns testemunhariam isso. Alguns aqui testemunharão Exato. isso. Bem, alguns dizem que isso nunca aconteceu porque ignoram esse evento. Digo, isso é exatamente o que acontece. Hoje as pessoas dizem, mas a Bíblia, acho que tem um problema. E eles também fazem isso com o espírito de profecia. Exato, e devemos lembrar que algumas profecias são condicionais. Aham. Nínive deveria ser destruída, mas Não. não foi. Porque eles se arrependeram. Eles se arrependeram, certo? Bem, poderiam eles ser trasladados quando o Senhor veio? Sim, Seria possível? E em 1888, Sim. seria possível? não. Não, porque é condicional. Mas aqui não foi condicional. Foi uma declaração de que alguns veriam o reino. E eles viram em miniatura, exatamente como disse Cristo. Viram o Rei Jesus, viram o representante dos ressurretos e os representantes dos trasladados. A lei e o testemunho e o Rei dos Reis. Todos eles juntos. Eles viram o reino em miniatura. Eles viram. Uau. Eles viram. Jesus disse aos seus discípulos que havia alguns com ele que não provariam a morte até verem o reino de Deus vir em poder. Nós já falamos sobre isso. Apenas vamos ler uma citação para verificar. Na transfiguração, a sua promessa foi cumprida. O semblante de Jesus foi mudado e ele brilhou como o sol. Sua veste era branca, brilhante. Moisés estava presente para representar aqueles que ressuscitariam dos mortos no segundo aparecimento de Jesus. E Elias, que foi trasladado sem ver a morte, representa aqueles que serão chamados à imortalidade na segunda vinda de Cristo e serão trasladados ao céu sem ver a morte. Os discípulos contemplaram com espanto e medo a majestade excelente de Jesus e a nuvem que os cobriu. E ouviram a voz de Deus em terrível majestade, dizendo: Este é o meu Filho amado, ouçam-no. Agora, é interessante que quando Deus fala, ele usa o termo meu Filho amado. E então ele diz, ouçam-no. Em outro lugar é dito, em quem me comprazo. Então, isso é interessante, Martin. Quando essa voz fala lá do céu, ela confirma a posição do Filho. Como podemos negar a posição do Filho? Se você nega o Filho, você nega o Pai? Isso é tão bonito, porque diz que os discípulos viram uma prévia do céu, onde estava Deus o Pai, Deus o Filho, e onde tudo isso estaria. E quem está ao lado de Jesus lá? A lei e o testemunho. A lei e o testemunho, ou seja, todos que guardam a lei e o testemunho, lembre-se, se não falarem de acordo com a lei e o testemunho, é porque não há luz neles. Muito bem, uma outra questão. Antes da criação dos anjos, Deus já existia. Isso significa que os seus 10 mandamentos também eram válidos antes da criação dos seres. Se os anjos não têm sexo, por que o 7º mandamento era válido antes do início? Seria por causa do pré-conhecimento de Deus, por ele saber que criaria o homem? Qual dos 10 mandamentos Lúcifer quebrou? Martin, nós já respondemos uma delas anteriormente, mas vamos falar sobre isso novamente. Mateus 22:30. Pois na ressurreição eles não casarão e não se darão em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. Existe uma declaração no espírito de profecia que a lei, quando foi codificada para a humanidade, foi codificada para encontrá-la na condição em que estava. Os princípios da lei sempre existiram, mas a codificação era para encontrar a humanidade onde ela estava. Então, em outras palavras, quando fala a respeito de adultério, é possível cometermos adultério espiritual? Com certeza.
Então não tem que ser necessariamente o adultério físico? Não, e na verdade Jesus deixou isso bem claro. Quando ele disse que qualquer um que olhar para uma mulher com cobiça já Exato. cometeu adultério. Então, mesmo que não houvesse a malícia, ainda viria o adultério espiritual. Satanás não quebrou o 7º mandamento? É, Ele não deveria ser supostamente casado com Cristo? exato. E, por se exaltar, ele não acabou divorciando-se dessa situação? Ele adulterou. É. Não em um sentido sexual, Não. mas espiritual. Então, antes da criação dos anjos, Deus já existia. E isto quer dizer que os seus 10 mandamentos já eram válidos antes da criação dos anjos. Isso porque os 10 mandamentos representam o seu caráter. Eles foram incorporados em Cristo. Então, nós temos que guardar os mandamentos. Seria porque, pela presciência de Deus, que sabia que criaria o homem? Bem, isso também. Mas isso já estava ali, então os princípios nunca mudaram. Os princípios nunca mudaram. A ideia já existia. Mas foi codificada e escrita para a humanidade caída, de forma que ela poderia, sem dúvida, compreendê-la. Então, no novo mundo, a situação será diferente. Ainda não nos foi revelado exatamente como será. Então, não vamos ir além do que aquilo que está escrito, exceto dizer que, seja lá como for, será melhor e superior ao que é agora. Verdade. E como nós já mencionamos num outro episódio que nós tivemos sobre Lúcifer quebrar isso aí, ele quebrou cada um dos mandamentos, todos os 10. Todos os 10. Não somente um, como nós mencionamos antes, que quando você quebra um, você quebra todos. Ele, na verdade, quebrou os 10. Ele quebrou todos os 10 porque ele começou cobiçando. E no processo de cobiçar, ele quebrou o primeiro e último mandamento, certo? E na primeira citação, nós não vimos, talvez que um dos motivos pelo qual ele caiu é porque começou com uma inveja, daí os ciúmes. E para onde isso conduz? Conduz para todos os outros. O adultério espiritual, mentira, assassinato. Sim. Ele não matou o Filho de Sim. Deus? Ele não incitou o seu assassinato? Então, se estava no seu coração matá-lo, ele matou, certo? Bem, ele não incitou Abel a matar? Sim. Ele não desonrou seu pai? Com certeza. Ele não quebrou o 5º mandamento? Ele não quebrou o sábado? Sim. Sim, porque ele tomou a autoridade que pertencia a Deus. Isso é quebrar o sábado, independentemente se era esse dia ou não. Assim que ele tomou a autoridade de Deus, ele quebrou o 4º mandamento. Ele não quebrou o 3º mandamento? Sim. Todas as suas ações quebraram os mandamentos, cada uma delas. Ele não se exaltou como um ídolo e assim quebrou o 2º mandamento. Ele não teve outros deuses diante de Deus. Ele quebrou todos os 10. Então, ele foi um mentiroso desde o início. E temos aqui uma pergunta que recebemos frequentemente. Eu sou uma mulher e quero perguntar como aplicar 1 Timóteo 2,12. Vocês veem a irmã White como tendo autoridade sobre os homens ou ela é vista apenas como uma mensageira? Como compreender Débora, juíza, sobre a luz dessas palavras que o apóstolo escreveu para Timóteo? Eu estou lendo a Bíblia ao vivo em um vídeo no Facebook e ocasionalmente eu faço comentários. Estaria eu ensinando sobre estas circunstâncias? Vamos ler. 1 Timóteo 2,10. Mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade para com o marido, mas que esteja em silêncio. Martin. Eu me pergunto se a humanidade jamais foi bem-sucedida nisso. Você vai arranjar problemas. Estamos encrencados, meu amigo. Eu não acho que ninguém jamais obteve sucesso nisso. Mas vamos tentar dissecar esse assunto. Existem muitas declarações que aparentemente são confusas.
Por exemplo, se você é fraco na fé, você é vegetariano. Tem uma fé muito fraca aqui. Muito fraca. Nós somos totalmente vegetarianos. Então significa que você e eu estamos em grandes apuros, somos muito fracos na fé. Mas como você olha a tudo isso? Nós colocamos isso no contexto. Sim, um ídolo não quer dizer nada, ele nem existe de verdade. Então, se um ídolo não existe, na sua perspectiva, então a idolatria não é um problema, certo? Então, o sacrifício de alimentos a ídolos, se a sua fé for fraca, você não vai comer nada que tenha sido contaminado desta maneira, ou que tenha sido dedicado a uma outra deidade. Bem, isso excluiria hoje em dia a maioria das comidas no supermercado, porque existem certos selos nos alimentos. Então, você teria que se tornar igual Nabucodonosor e comer grama ou algo parecido. Então, nós temos todas essas declarações estranhas na Bíblia. Muito bem. Vejamos a pergunta. Débora tinha autoridade? Sim. Sim, ela foi uma profetisa, então ela tinha uma autoridade inquestionável. E Ruda, ela tinha autoridade? Sim, inquestionável. E a respeito do espírito de profecia, será que Ellen White teve autoridade, uma vez que as visões dela vieram de Deus? Com certeza, tem que ser assim. As visões são autoritativas, certo? Apesar de alguns alegarem que ela não teve a mesma autoridade, mas teve a mesma inspiração, o que, aliás, é raciocínio secular da pior espécie. Muito bem. Como lidar com isso? Por que as mulheres deveriam permanecer em silêncio? Devemos olhar para o contexto histórico, entender como era a situação. Porque Paulo levou o evangelho aos pagãos, Sim. E nos cultos dos templos pagãos, a questão central era de natureza sexual. Era um culto sexual. Se você for a alguns dos templos modernos e der uma olhada, nas representações, nos murais, e ver algumas das simbologias escondidas, verá que é puramente sexual. Sim. Possuem significados escondidos da anatomia masculina e feminina. E se visitar alguns templos orientais de hoje, você verá que nos muros existem os atos mais grosseiros representados. É esse tipo de adoração que você tinha. Haviam as sacerdotisas sexuais, e era um costume participar dessa prostituição nos templos. Na verdade, você estaria cultuando essas deidades ao participar dessas atividades sexuais. Será que nós temos esse tipo de orgia acontecendo hoje no mundo? Com certeza, até se infiltra no mundo cristão. Não vamos tão fundo assim, Martin. Vamos pular isso. Mas a situação era essa. E nesses ambientes pagãos, a mulher tinha um papel muito proeminente em ensinar essas coisas. Bem, e se você considerar a situação de hoje em dia, você também tem mulheres atuando com papéis proeminentes. Por exemplo, no catolicismo, as freiras são aquelas que ensinam nas escolas. E todas aquelas coisas que têm a ver com isso. Tudo bem, mas tem problema com mulheres ensinando? Não. A Débora não era uma professora da lei? Com certeza. Ruda também não era professora? As filhas de Filipe, que eram profetisas, Sim. elas também não ensinavam? Sim. Sendo assim, o problema não está nas mulheres de Deus. Não, e também não está com os ensinamentos. É, obviamente, o que está sendo ensinado. A questão é o que está sendo ensinado e como. Agora, essas sacerdotisas pagãs, elas raspavam o cabelo. Elas raspavam. Parece você, Martin. Me desculpe. Muito bem. Elas colocavam algo para cobrir. Às vezes um véu, ou alguma coisa do tipo. Mas elas raspavam o cabelo. Bem, não há religiões hoje no mundo que as pessoas raspam o cabelo? Até mesmo no chamado mundo cristão. Existe, não é? Muito bem. E em outros sistemas religiosos,
É normal até o dia de hoje. Exato. Ele também não permitia que uma mulher raspasse o seu cabelo, porque o cabelo é a glória da mulher. Então veja que ele se referia a essas coisas pagãs, a essas práticas pagãs. E esses elementos pagãos precisavam ser excluídos da Exato. igreja. Do contrário, haveria caos. É. Então, se todo o ambiente pagão entrasse na igreja, trazendo seus elementos pagãos, Paulo disse, não, isso não pode acontecer. Então, mulheres, deixem o cabelo crescer, pois em nossa igreja não fazemos mais esses ritos pagãos, e, por favor, permaneçam quietas até finalmente compreenderem as coisas. Por favor, não venham trazendo práticas dos pagãos para dentro da igreja. E o mesmo ocorre com a comida, a bebida, dietas. Se a sua fé é fraca, você só vai comer vegetais, pois você tem medo que as carnes foram oferecidas para ídolos, e naquela época todas as carnes do mercado haviam sido sacrificadas para ídolos. Mas será que é parecido hoje, Martin? Então, se a sua fé é fraca, você não vai encostar naquela carne, mas se a sua fé é forte, então você sabe que pode consumir tudo. Mas é claro que hoje em dia sabemos que a dieta mais saudável é a vegetariana, então essa recomendação de Paulo não tinha que ver com saúde, mas com os rituais pagãos da época. E se a minha fé é forte, Martin, e houver um selo num condimento que aquilo foi dedicado a um deus pagão, se a minha fé for fraca, eu vou jogar fora. Mas se a minha fé for forte, eu vou olhar aquilo e dizer, eu não estou nem aí. Eu sei que isso não existe. Para mim, isso aqui não passa de um condimento. E eu vou colocar na minha comida e pedir a Deus que abençoe o meu alimento. Eu vou consumi-lo, a minha fé é forte. Então, todas essas declarações nos escritos de Paulo podem ser bastante confusas se você tirá-las fora do contexto histórico. E o outro problema é que às vezes você pode fazer exatamente o que você explicou. Levar de novo aos extremos. E proibir todo o restante. Ou dizer que todas as coisas são puras e ilícitas e eu posso comer o quanto quiser do que eu Esse quiser. é outro Você extremo. tem que manter o equilíbrio e rumar em direção ao cenário bíblico em toda a sua totalidade. Correto? Então, eu espero que esta moça continue a ensinar. Continue a ensinar a lei e o testemunho. Ela está fazendo um grande trabalho. Mas daí não existe algumas limitações ou restrições nesse papel da mulher. Muito bem. Você está procurando encrenca, não é, Martin? Você está falando sobre a ordenação de mulheres? Sim. Muito bem. Vamos dizer o seguinte. A Bíblia é a favor de hierarquias? Sim. Com Com certeza. Ela apresenta hierarquias. E será que a hierarquia existe para coagir e dominar o seu próximo? Não. Com certeza não. Mesmo. A Bíblia ordena, maridos, amem as suas mulheres. O amor é altruísta, todas essas coisas bonitas. Mas existe uma hierarquia. Agora, Deus estabeleceu uma hierarquia não porque Ele quer ser vingativo. Não. Com certeza não. Mas a hierarquia que Ele estabeleceu é para proteger. Exatamente. Ele sempre vai fazer algo para te proteger e todo mundo ao seu redor. Exatamente. E existem certas coisas que uma mulher pode fazer que um homem não pode fazer. Vamos colocar assim. Provavelmente pode, mas não na mesma extensão que uma mulher pode, e vice-versa. Então, em outras palavras, você tem certas responsabilidades na criação, e se você abraçar essa responsabilidade, você será muito feliz. Mas se você for além dessa responsabilidade e procurar uma outra, então você pode ser bastante infeliz. E pode haver situações em que Deus previu que não poderiam favorecer o seu estado mental de saúde. Então, nós devemos ser como um time, o homem e a mulher. O homem tem certos papéis e a mulher também. E um deve complementar o outro, tornar-se um e respeitar um ao outro. E em seus respectivos papéis,
Por exemplo, a mulher é a rainha do lar. Tire a sua mão daí. Isso é meu domínio. É melhor fechar a porta quando ela mandar. Enfim, eu acho que a gente explicou bastante. Vamos deixar assim. Deus estabeleceu uma hierarquia. Exato. Mas o homem está propenso a virar essa hierarquia de cabeça para baixo. E, na igreja dele, a mais alta das autoridades, se eles decidiram, votaram sobre isso, eu acho que nós deveríamos seguir o que eles votaram. Bem, Marty, essa é a sua opinião. E eu tenho certeza que muitos não concordarão com a sua opinião. Mas isso é o problema deles, certo? Então vamos deixar assim. Não vamos passar do ponto. O fato é que Deus estabeleceu uma certa estrutura, não é? E tanto quanto o tempo durar, haverá aqueles que tentarão virá-la de cabeça para baixo, seja no nível das posições humanas ou seja no nível do ambiente. Eles tentarão virar de cabeça para baixo, não é? Muito bem. No episódio 64, você menciona que as últimas pragas cairão em áreas separadas no mundo, e não todas de uma vez no mundo todo. Do contrário, a humanidade seria toda destruída. Você pode me mostrar de onde pegou isso? Martin, por que não lemos algumas citações do Espírito de Profecia? As pragas que caíram sobre o Egito quando Deus estava para libertar Israel foram muito semelhantes em caráter àquelas mais terríveis e extensas que cairiam sobre o mundo logo antes da libertação final do povo de Deus. Disse João ao descrever esses terríveis flagelos: "E abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O mar tornou-se como o sangue de um morto, e toda criatura vivente morreu no mar. E os rios e fontes de águas tornaram-se em sangue." Terríveis como são esses flagelos, a justiça de Deus permanece totalmente vindicada. Um anjo do Senhor declara: "Tu és justo, ó Senhor, pois julgaste assim. Pois eles derramaram os sangues de santos e profetas, e o Senhor lhes deu sangue para beber, pois são dignos disso. Ao condenar o povo de Deus à morte, eles verdadeiramente morreram na culpa de seu sangue, como se fora derramado pelas suas mãos. De maneira semelhante, Cristo declarou aos judeus de sua época culpados de todo o sangue dos homens santos que foram derramados desde os dias de Abel, pois possuíam o mesmo espírito e estavam procurando fazer a mesma obra que esses assassinos dos profetas. Na praga que se segue, o poder é dado ao sol para abrasar os homens com fogo, e eles foram abrasados com grande calor. Os profetas assim descrevem a condição da terra neste terrível período. A terra geme, porque a colheita dos campos perece. Todas as árvores dos campos murcharam, porque a alegria murchou-se dos filhos do homem. A semente apodreceu, os celeiros estão desolados. Como gemem os animais? Os rebanhos de gado estão perplexos, porque não há pasto. Os rios de água estão secos. E o fogo devorou os pastos nos lugares selvagens. As canções do templo serão lamentações naquele dia, diz o Senhor. Haverá muitos corpos mortos em todos os lugares, e eles serão lançados fora em silêncio. Ela citou Joel e Amós aqui. Essas pragas não são universais. Do contrário, todos os habitantes da terra morreriam. Eu acho que essa é a resposta. Acho que já responde a pergunta, sim. Ainda assim, serão os mais terríveis flagelos já conhecidos por mortais. Todos os julgamentos executados sobre os homens até o fim do tempo de graça foram misturados com misericórdia. O sangue de Jesus protegeu os pecadores de receberem a total medida de sua culpa. Mas no julgamento final, a fúria é derramada sem mistura de misericórdia. Então, Martin, eu posso imaginar Deus sendo um Deus justo, de forma que aqueles que receberam grande luz, mas que a recusaram, sofrerão mais do que aqueles que nunca tiveram luz, certo? Sim. Mas a transgressão permanece transgressão, porque a consciência diz a você que algo está errado. O salário do pecado ainda é a morte. Correto?
Então as pragas não são universais, mas eventualmente todos terão que se sujeitar a elas. Naquele dia, multidões desejarão abrigo da misericórdia do Senhor, que eles por tão longo tempo desprezaram. Veja, virão os dias, diz o Senhor, em que Ele enviará a fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E eles vaguearão de mar a mar, do norte para o leste, irão para frente e para trás em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Mas poderiam ter achado, mas a recusaram. O povo de Deus não estará livre do sofrimento, mas enquanto perseguidos e em angústia, enquanto resistem à privação e sofrem pela necessidade de comida, não serão deixados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não se esquecerá de nenhum de seus filhos altruístas. Aquele que numera os cabelos das suas cabeças, cuidará deles, e em tempo de fome serão satisfeitos. Enquanto os perversos morrem de fome e pestilência, os anjos protegerão os justos e suprirão as suas necessidades. Para aquele que caminha na justiça, promete ele, pão lhe será dado, suas águas serão garantidas. Quando o pobre necessitado procuram água e não há nenhuma, e sua língua seca de sede, o Senhor os ouvirá. O Senhor de Israel não os abandonará. Há muita esperança, mesmo em meio a essa calamidade. Viu só, eu acho que é importante para as pessoas perceberem, porque muitas pessoas ouvem das 7 últimas pragas e elas ficam com tanto medo e se esquecem que Deus tem uma promessa para aqueles que forem fiéis. Exato. E eu espero que essas questões tenham sido respondidas e que nós tenhamos encorajado as pessoas a não sentirem medo. Sim, haverá um tempo difícil diante de nós. Mas ainda assim temos essas promessas, a promessa da ressurreição, a promessa da transladação, a promessa de que o pão e a água serão garantidos. Haverá aflição, mas Deus cuidará disso. E, afinal, isso é tudo o que podemos desejar. Como você mencionou antes, isso tudo não passa de uma migalha em comparação à eternidade. Sim, e o céu vale a pena. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, porque sua palavra não apenas nos adverte, mas ela também nos encoraja. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.